Nesse mês nós tratamos de um aspecto, de um assunto, e abordamos de maneira muito interessante, disciplina. E disciplina é algo que a gente precisa para nosso viver diário, tá? Em termos no aspecto natural, como pessoas, mas é também requerido de nós a disciplina no aspecto de crescimento, de entendimento da vontade de Deus. Precisamos de ser pessoas disciplinadas, tá? E a disciplina fala acerca disso, ou seja, nos ensinando, e abordamos esses aspectos aqui esse mês, onde primeiro nós abordamos a questão do jejum, entendendo a questão do jejum e a importância do jejum, onde, se eu quero conhecer Deus, conhecer da sua vontade, é um dos aspectos que a gente deve tratar e considerar na nossa vida, na jornada. Você tirar um tempo para fazer jejum, para que você possa compreender a vontade de Deus para a tua vida. Depois nós conversamos sobre o aspecto de sem tempo para Deus. E o sem tempo para Deus envolve justamente esse aspecto que nós mencionamos, de leitura, de oração, tá? Que precisamos conhecer Deus. Qual a maneira de conhecer o Pai? É primeiro sabendo sobre Ele, entendendo sobre o que Ele fala e vivendo no nosso dia a dia, alinhado com aquilo que a gente lê nas Escrituras, dizer como aquilo se aplica à nossa vida, na nossa experiência de conhecer Deus, de andar com Ele. Porque Jesus falou, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Se nós não conhecemos, como poderemos viver a sua vontade? Não tem jeito. Então, não adianta eu falar, eu não tenho tempo para leitura, eu não tenho tempo para oração. Temos. Agora, queremos? Essa é a questão. Porque nós conversamos, inclusive na reunião dos homens que tivemos a semana passada, abordamos a questão da questão de gestão de tempo e a questão do controle financeiro, e abordamos esses aspectos, porque quanto tempo a gente gasta na semana com aquilo que está focado no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Se nós falamos de vida de igreja, nós estamos falando de comunhão. Se nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de estarmos juntos. E estarmos juntos, juntos aqui nessa reunião que a gente tem de manhã, no culto que a gente tem da manhã, no culto que tem à noite, e no pequeno grupo e nos outros eventos que a gente procura. Fora isso, ainda tem aquela comunhão com irmãos num grupo menor. Precisamos fazer isso? Precisamos, isso é extremamente importante, porque é através do meu irmão que eu vou conhecer o meu Deus, e vou aprender a agir e reagir segundo aquilo que seja a vontade de Deus, e Ele nos chama para isso, e a gente precisa amadurecer nisso. Quanto tempo a gente gasta na semana? Semana, se a gente faz as contas do total de horas, e a gente soma esse tempo, nós vamos chegar à conclusão que a gente gasta menos de 3%, no máximo, se você é muito eficiente, 4%. Se você juntar o seu tempo de reflexão, o seu tempo de leitura da palavra, isso vai acrescentar muito pouco. Mas você precisa começar a fazer isso. Disciplina é para isso, porque aí nós vamos conhecer Deus, compreender da sua vontade, porque a gente não começa a leitura de uma Bíblia, simplesmente eu pego, vou lá, leio, pronto, beleza, vou embora, cumpri minha obrigação. Não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de conhecer Deus. Então você precisa orar, você precisa declarar sua dependência de fato daquilo que Deus quer. E aí então você vai ver que isso vai fazer diferença na tua vida, no teu amadurecimento espiritual. Nós precisamos entender que a questão é, nós nascemos de novo, somos crianças espirituais, mas precisamos amadurecer, precisamos crescer. Qual a maneira de fazer isso? Um dos pontos, conhecendo as Escrituras, tendo um tempo sozinho, orando, fazendo reflexões acerca do texto que leu, parar um pouquinho, ver que texto foi, como ele me ajudou, que diferença, o que ele me falou, fazer anotações disso e depois refletir no dia seguinte sobre o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu deveria ter feito, com aquela pessoa, como eu agi, como eu reagi disso. Isso que vai fazer diferença na nossa vida, e nós vamos começar a enxergar, peraí, a palavra de Deus fala acerca disso, e eu faço outra. Está entendendo? Esse é o processo que a gente precisa para crescer. O que mais? Tempo para a família.
Aí a gente fala assim, olha, mas eu não tenho tempo de ir nos cultos, ou seja, a gente primeiro precisa entender para que serve o culto, né? Porque se a gente vem na expectativa de prestar um serviço para Deus, ou seja, eu vou cantar para Deus, vou orar para Deus, vou fazer o meu serviço para Deus, Ele vai falar para você assim, olha, nada disso me interessa. E Ele fala isso no Novo Testamento? Não, Ele fala isso no Velho Testamento, lá na lei ainda, Ele diz assim, olha, eu quero as ofertas de ovelhas que vocês fazem, as ofertas de cada evento que tem, eu quero os sacrifícios de vocês. Não, eu não quero isso. O que eu quero é que vocês aprendam a viver segundo a justiça, a amar a misericórdia. Isso está onde? Está em texto como Miqueias, Isaías fala muito sobre isso, Jeremias fala sobre isso. Então o que Deus quer? Que a gente o conheça e aprenda a viver segundo quem Ele é. Isso que faz diferença. E como a gente aprende a fazer isso? Conhecendo Ele e andando com a família, porque andando com a família é onde nós temos a liberdade de errar bastante, ou pelo menos precisamos aprender a ter isso, para que o meu irmão me lembre e me ajude para que eu amadureça, para que eu, ao agir de maneira inconveniente ou contrária à natureza do pai, ele pode chegar assim, meu irmão, não é assim, a gente precisa aprender a fazer assim, assim. Precisamos aprender a ser amáveis com as pessoas, a receber as pessoas, porque aí a gente começa a mudar nossas atitudes. E nós estamos falando simplesmente de mudança de atitude por mudança de atitude? Não, não é disso. Estamos falando da nossa essência, de quem nós somos. Então eu preciso conhecer o meu Deus, preciso saber o que Ele fala acerca de mim, para que eu possa, me submetendo a Ele, viver como Ele. Então é um esforço para quê? Para revelar quem Ele é e a obra que Ele realizou. Não se trata de um esforço para alcançar alguma coisa, para merecer alguma coisa e para ser abençoado por Ele. Nós sabemos que nas Escrituras é muito claro, fala o quê? Que nós fomos abençoados, que nós recebemos, que nós temos. Amém? E aí a gente precisa entender, qual é o nosso trabalho? O que a gente está fazendo neste mundo? E qual o propósito da nossa vida? Atrás do que eu estou correndo ou eu devo correr? Esse é o aspecto que a gente precisa entender e compreender, porque se a gente não fizer isso, o que nós vamos fazer? Sermos religiosos. O que é ser religioso? Conheço bem as Escrituras, sei o que ela fala, e sou capaz de apontar o defeito dos outros, mas não sou capaz de olhar para os meus defeitos. E além disso, acho que a minha obrigação é prestar um serviço a Deus para que Ele, vendo o meu serviço e se alegrando com o meu serviço, me recompense, me abençoe e me dê aquilo que eu desejo. Esse é o pensamento religioso. É isso que Deus nos chama? A gente vai ver que não. E quando a gente declara, olha, eu não estou tendo tempo para o trabalho de Deus, isso quer dizer, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo. E o que eu preciso? Aprender a fazer o que Deus quer que a gente faça. Porque o meu tempo, o meu trabalho com Deus, ele envolve 100% do meu tempo, 100% do que eu sou, 100% do que eu estou fazendo. Não dá para fazer nem pela metade. Eu preciso aprender, crescer, amadurecer, para que eu seja expressão e que minha vida seja expressão daquilo que Cristo foi. Por isso que Paulo nos chama para a maturidade, para alcançarmos a plenitude de Cristo. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor e teu cuidado por nós. Dê-nos sabedoria e discernimento nesse dia para que a gente possa entender a tua vontade, honrarmos e glorificarmos o teu nome. Queremos te servir, queremos compreender a tua vontade e sermos expressão daquilo que é o teu desejo para as nossas vidas neste mundo, de maneira que como pessoa, como família, como um povo teu, a gente esteja comprometido com aquilo que seja a tua vontade e não com os nossos desejos e nosso querer.
Conduza-nos neste tempo de discernimento, que eu possa ser instrumento e expressão da Tua vontade, e a cada irmão dê o discernimento e entendimento, abrindo a mente, o coração, para ouvir e compreender aquilo que seja o Teu querer. Conduza-nos em sabedoria e graça, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Gostaria de ler um texto com vocês lá em João capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo 5 todo. Então, abra a tua Bíblia, ou o celular com a tua Bíblia. Todos estão com Bíblia aqui, seja no celular. Alguém não está? Oh, glória! Todos abriram? João capítulo 5. Então nós vamos entender hoje qual é o nosso trabalho. Mas a gente, para saber qual é o nosso trabalho, nós precisamos saber qual é o trabalho de Cristo. Amém? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo.
e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso dar de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou. Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porque quanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que nós precisamos entender? Daqui Jesus mostra nesse texto simples acerca do que ele faz, do propósito que ele veio, da sua missão, daquilo que é sua responsabilidade. E nós precisamos entender isso, porque este mesmo papel que ele tinha, a mesma responsabilidade que ele tinha, nós temos neste mundo. E se entendermos, nós vamos entender qual é o nosso trabalho. E aí não poderemos declarar que nós não temos tempo para o trabalho. E eu não estou falando aqui de trabalho acerca das coisas naturais, porque isso é responsabilidade e obrigação nossa fazer, porque caso contrário nós não teremos com que nos sustentar. Eu não posso ser ocioso, preguiçoso para fazer essas coisas. E com relação ao trabalho que Deus nos deu, muito menos. Então, mas eu preciso entender, estou sendo um eficiente trabalhador no que tange as coisas naturais, em termos de, seja trabalho como fonte de renda, seja estudo como fonte de conhecimento, para que eu possa exercer uma profissão em dia, mas eu tenho desprezado o trabalho que Deus me concedeu para fazer, e que é para mim uma glória e uma honra fazê-lo, só que por meu desconhecimento e por minha preguiça eu não tenho feito. Por isso os temas que a gente tratou anteriormente tratam desse aspecto. Eu não posso dizer que eu não estou entendendo aquilo que Deus está falando, qual é a vontade dele para a minha vida, se eu não faço o básico, que é buscar o seu conhecimento, ou seja, ter um tempo dedicado a ele e um tempo à família. Porque é através desses dois instrumentos que Deus deu para nós é que nós poderemos conhecer da sua vontade, entender o nosso trabalho e fazermos o trabalho que precisamos fazer. Por isso Jesus começa com essa questão da libertação daquela pessoa enferma, de trazer a cura, lá no verso 14 que a gente leu. Tem alguns detalhes que a gente poderia estar discutindo, mas não é importante no contexto do que a gente quer tratar.
O que a gente precisa entender, primeiro aspecto, quando Jesus começou o seu ministério, ele falou o quê? Lá em Lucas 14, 18, Guilherme, você pode ler para nós? Lucas 14, 18, Jesus fala logo no início do seu ministério. Enquanto ele acha lá, Eric, pega 1 Coríntios 11, 1. Neylor, pega Mateus 5, 3. Joãozinho, está com a Bíblia aí? Pega 1 Pedro 2, 9, 9 e 10, você vai ler. Jefferson, você nos dá a honra de ouvirmos a sua voz. Mateus 22, 29. E, Roquim, dá para falar? Dá? Então pega aí Mateus 5, 16, tá bom? Nós vamos ler esses textos à medida que falando. Guilherme, está contigo a leitura. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras e em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Amém. Então, o que Jesus veio fazer? Primeiro, o reconhecimento dele, que o Espírito de Deus estava sobre ele, estava com ele, estava nele. Amém? Depois, o outro aspecto importante que entendemos que ele veio para evangelizar aos pobres. E ele está falando de pobres aí, a questão financeira? Não, ele está se referindo aos pobres, aqueles que reconhecem a sua condição de miserabilidade diante de Deus, ou seja, totalmente miseráveis daquilo que seja a vida e a vontade de Deus para as nossas vidas, ou seja, é o total reconhecimento de que não tem nada que possa oferecer a Deus que o agrade. Depois ele fala de proclamação da libertação, ou seja, falar acerca da libertação que Deus estava trazendo. Restaurar a vista, ou seja, permitir que a pessoa visse. Nós estamos falando de cura física também, mas é disso que ele está falando? Não, é de enxergar as coisas espirituais segundo a vontade de Deus, segundo a perspectiva de Deus e não conforme a nossa religiosidade ou expectativa. E depois ele fala que veio para colocar em liberdade. É isso que fala o texto que está lá no Velho Testamento, e Jesus, ao começar o ministério, fala que isso foi o que ele veio fazer. E nós vamos entender por que isso também é nossa responsabilidade fazer. Amém? Então, isso é importante entender. O outro aspecto que ele fala, meu pai trabalha até hoje. E assim como o pai, ele trabalhava. Então, o que Deus está operando, o que Deus está fazendo? Embora lá em Gênesis fala que Deus fez o mundo, criou o homem, tudo, e descansou de sua obra. Descansou, isso quer dizer, ele não fez mais nada? Não, muito pelo contrário. De eternidade até hoje, e o que nós vamos ver, o que tem para frente, sempre Deus está trabalhando para a salvação do homem, para a reconciliação do homem com ele. E todo o propósito, tudo que foi realizado é com este foco, para que enxergando, compreendendo e entendendo, possam conhecer a ele e a sua vontade. Esse é o trabalho que Deus tem feito. Esse é o trabalho que ele revelou através do Filho, e ele usa a igreja até hoje para fazer essa mesma coisa. E vai usar enquanto Jesus não voltar. Enquanto não for restaurada todas as coisas, não tiver um novo céu, a nova terra, tudo isso é o propósito e o trabalho de Deus. Para que as pessoas possam conhecer da sua graça e da sua misericórdia.
E hoje é responsabilidade da igreja fazer isso. E aí no verso 19 diz assim: faz o que vê o Pai fazer. É o que está lá no verso 19 que nós lemos. Diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Então, o que Jesus veio para fazer? A mesma coisa de Deus. E ele veio de uma forma que as pessoas pudessem ver Deus. Jesus foi a expressão visível do Deus invisível. E o que nós precisamos entender é que foi esse o papel que ele veio cumprir e trazer a nós a sua salvação. Porque sabemos que nós somos salvos pela graça, mediante a obra que Cristo realizou em nosso favor. E que nós, ao submetermos a isso, crermos nisto que ele fez, nós recebemos, nós nascemos de novo, recebemos do Espírito, somos inseridos na família de Deus. Amém? O que fala em 1 Coríntios 11? 1. Só o verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está falando, instruindo? Para nós sermos imitadores, como ele era de Cristo. E a gente precisa imitar Cristo para entendermos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Jesus veio para fazer? Ele veio para prover a vida, como está no versículo 24. Ele ressuscita e vivifica os mortos, como está no 21. E ele diz que nada faz por si mesmo. O que diz em Mateus 5,3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que é miserável diante de Deus, ou seja, reconhece a sua total dependência de Deus. Se você ler as outras abundâncias, as outras bem-aventuranças, você vai entender acerca do que Deus está falando. O que mais a gente pode entender neste processo? No 36 falam que obras testemunho que foi enviado pelo Pai. O que fala em 1 Pedro 2, 9 e 10? Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, e nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. O que ele está falando? Que nós somos agora o quê? Um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que fomos tirados das trevas e transportados para o seu reino. Para quê? Para proclamarmos as boas obras de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus. O que é proclamar as virtudes de Deus? É revelarmos as virtudes de Deus. O que é revelarmos as virtudes? O que são essas virtudes? Nós estamos falando de quê? De atos de justiça, de atos de misericórdia, de atos que expressam a graça, a compaixão e o amor de Deus pelas pessoas. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Só esses não, nós sabemos que temos várias outras expressões daquilo que seja Deus e que nós temos que revelar neste mundo. E precisamos conhecer as Escrituras para compreender esses aspectos. Depois, quando nós falamos, ou seja, as Escrituras, lá no 39, fala, as Escrituras falam dele. O que a gente lê em Mateus 22, 29? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você depois lendo esse contexto, esse texto, você vai ver do que ele trata um aspecto extremamente interessante. Mas o que é importante entender? Se eu não conhecer as Escrituras, não tem como viver a vontade de Deus, e nós vamos falar e viver uma hipocrisia, ou seja, seremos simplesmente religiosos e não viremos a vontade de Deus. E no 44, ele fala acerca de que ele procura a glória que vem de Deus. E o que nós podemos observar em Mateus 5,16?
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. O que nós precisamos entender? Jesus veio para cancelar a lei? Não, ele veio para cumprir. E nós entendemos que ele veio mais do que cumprir. Ele veio para, nos chama para excedermos a lei. E é nossa responsabilidade, todas as obras que nós realizamos, elas têm que glorificar o Pai. É para glorificar a nós, buscarmos os nossos interesses? Não, é para trazermos glória para o nosso Deus. Por isso, quando a gente vê, por exemplo, lá em João 20, 21, Jesus fala o quê? Como foi enviado, ou seja, como ele tinha sido enviado, ele nos enviava. Então, todas aquelas atribuições que são de Jesus com relação à sua missão na terra, é nossa responsabilidade. Este é o nosso verdadeiro trabalho, porque só assim é que nós exerceremos a vontade de Deus e faremos o trabalho que Deus tem para nós. Qual é o nosso trabalho? Revelarmos Deus ao mundo. De que maneira? Como Cristo revelou. Entendendo que o nosso papel para fazermos, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer o poder, a autoridade de Deus, a autoridade que nós recebemos. Ou seja, eu preciso saber o que Deus fala acerca de mim, da sua obra na minha vida, para que nós, como família, possamos viver essa vontade e expressar essa vontade no mundo. Esse é o nosso trabalho. Sem esse entendimento, vamos fazer isso? Não vamos. Poderemos testemunhar acerca de Deus? Não, seremos meros religiosos. Por isso precisamos conhecer Deus, conhecer as Escrituras, para entender quem Ele fala acerca de quem nós somos e o nosso papel, a gente possa fazer esse trabalho que é revelá-lo ao mundo. Da mesma maneira como Cristo foi a expressão visível do Deus invisível, a igreja, a sua família, o seu povo é a expressão visível do Deus invisível, para alcançar o mundo, para cumprir a lei e exceder a lei em todos os aspectos. E é isso que ele nos chamou, como está em Mateus 5,17. Nós devemos exceder. Nós temos que não fazer o que os religiosos fazem somente, mas muito mais do que eles, e excederem muito a justiça deles. Porque senão, nós não estamos fazendo o trabalho que ele nos chama para fazer. E a gente precisa entender alguns aspectos que envolvem conhecer o Pai, foi o que eu falei. Nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Precisamos desenvolver a nossa salvação segundo a vontade de Deus. Ou seja, desenvolver, ele está falando de quê? De santificação. E a gente precisa entender, como fala em Hebreus, que nós temos que buscar a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós não veremos a Deus? Não. As pessoas não verão a Deus. E nós precisamos entender que se nós somos a expressão do Deus invisível, nós temos que buscar a santificação para que o nosso Deus seja visto em nós e através de nós, para que as pessoas conheçam o Pai. E nós não podemos buscar os nossos próprios interesses, como fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, Paulo falando acerca disso, ele fala assim, olha, eu não vivo para buscar os meus interesses nem a minha vontade, mas eu faço de tudo para salvar algum. E nós precisamos entender que não se trata do meu desejo, nem da minha vontade, e nem do que eu penso, mas do qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então nós temos a responsabilidade de expressarmos e revelarmos Deus a todas as pessoas, para que elas possam ter a oportunidade de conhecer a Deus. Porque se nós não fizermos isso, conhecerão a Deus? Não, não conhecerão. E somos os responsáveis por revelar esse Deus, para que não sejamos instrumentos para formar prosélitos religiosos, pessoas que se convertem, mas que não entendem o que precisam fazer. E nós precisamos entender o nosso papel. Estamos aqui para revelar o Pai. E o fundamental da nossa vida é que a gente deve encarar o quê? Que tudo que a gente for fazer é para edificação. É para edificação do irmão, para que ele cresça, para que ele amadureça. Se o que eu estou fazendo não leva ele à edificação, o que eu faço com isso? Eu deixo de fazer. Eu deixo de fazer porque o que é mais importante é fazer aquilo que ele precisa edificar, para que ele deixe de ser imaturo e passe a ser uma pessoa matura e possa assim desempenhar o seu papel no corpo, dentro da igreja, edificando, ajudando para o crescimento.
sem ser religioso, sem ser enjoado, sem ser um pé no saco, sem ser crente enjoado, mas é aquele que entende que fazer justiça, o que precisa fazer, ser misericordioso naquilo que precisa fazer, ser gracioso e demonstrar de fato a compaixão e o amor de Deus pelas pessoas, levando-as ao conhecimento de Deus. Por isso, tudo o que a gente faz para o Senhor. A gente faz para atender os nossos desejos? Não, a gente faz para o Senhor. Esses textos estão claros, nós já lemos diversas vezes aqui, que falam das Escrituras e falam do nosso papel. Agora, quando é que eu trabalho para o reino de Deus? Eu vou dedicar um tempo para isso, ou não, eu preciso me dedicar à obra como muitos usam? Não, a minha vida é 100% e tem que ser 100% dedicada ao reino de Deus, a revelar Deus, a manifestar Deus em tudo que eu estou fazendo, seja no trabalho, seja na escola, seja na família. Agora, nós precisamos entender que isso se trata de uma jornada de crescimento, amadurecimento, para aprendermos a deixar de fazer obras infrutíferas das trevas, para praticarmos as obras que se revelam a justiça e a vida de Deus. Por isso, a obra de Deus eu realizo como? Durante todo o tempo da minha vida, em tudo que eu estiver fazendo, seja até na minha ociosidade, ou seja, naquele tempo de descanso que eu tenho, eu não deixo de revelar Deus, porque esse é o meu papel. E nós precisamos entender que esse é um compromisso pessoal que nós temos. E por que precisamos? Porque precisamos dessa consciência, desse entendimento. Porque nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos pedras vivas do templo que Ele está construindo para a sua habitação. E nós somos a expressão de Cristo, por isso nós somos imitadores. A nossa caminhada é caminhada para amadurecermos, para chegarmos à plena estatura de Cristo, ou seja, para que em todos os atos, em todas as nossas ações, nós revelemos Cristo ao mundo. Esse é o nosso trabalho. Quando eu não estou fazendo isso, quando eu não estou buscando isso, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja no meu relacionamento na rua, o que está acontecendo? Eu estou sendo ocioso, eu estou demonstrando que eu não tenho tempo para o trabalho de Deus, para viver a vontade dEle. Ele nos chama para isso. E a gente precisa entender que esse é o nosso trabalho. Temos outro trabalho para fazer? Não, as outras coisas são só meios para alcançarmos aquilo que seja a vontade de Deus. E é isso que Ele quer que a gente entenda e compreenda. Precisa ser mais claro? Não, não precisamos. Isso é claro. Isso está nas Escrituras. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos amadurecer para viver isso. Para que sejamos em todo tempo, em todo lugar, com todas as pessoas, expressão, mas nós precisamos fazer isso. Por isso precisamos ter o tempo com Deus e precisamos ter o tempo com a família e ter a certeza que a família vai nos ajudar nisso. Vai nos ajudar a consertar aquilo que não está bom, que não é expressão. Não porque Deus não fez a obra, é porque nós não estamos enxergando. Amém? Que o Senhor possa nos dar entendimento e discernimento dessas coisas, para que a gente possa crescer, amadurecer e ser família como Deus quer que a gente seja. Que sejamos seu reino de fato nessa terra. Que sejamos sacerdotes dele. Que cuidemos realmente dos seus interesses neste mundo e que sejamos expressão de Cristo neste mundo. E isso não depende do meu irmão, das suas falhas e dos seus erros, depende de mim exclusivamente e do meu compromisso com o Pai, para que eu, sendo instrumento, possa ajudá-lo na jornada e ele amadurecer, independente de quanto tempo ele tenha de igreja, mas é nosso papel ajudar uns aos outros no crescimento. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Eu já excedi o tempo. Feche os teus olhos. Bata um papo aí com o Pai. Veja assim o que você precisa fazer, qual é o seu compromisso que você precisa ter com Ele, para viver a sua vontade, viver o seu querer, naquilo que seja a vontade dEle, ou seja, deixar um pouco a ociosidade, a preguiça, ou aquilo que você está considerando como prioridade na sua vida, porque você não está tendo entendimento. Mas peça a Ele entendimento, peça discernimento,
para que Ele possa te conduzir nessa jornada. Senhor, nós te agradecemos por Tua bondade, te agradecemos por Tua misericórdia, agradecemos por Tua vida, agradecemos por tudo que o Senhor nos fez, pela nova vida, pelo novo nascimento, por nos ter feito a imagem de Cristo, por ter nos dado um novo coração, por ter nos feito seus filhos, por ter derramado abundantemente da Tua vida em nós, derramado da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. Obrigado por tudo isso, Senhor, que fizestes em nosso favor. Tua graça revelada, por meio de Cristo Jesus naquela cruz, que trouxe a sua justiça, que nos permite ser reconciliados pelo seu sangue, por nos colocar na sua presença, para que a gente, entendendo isso e compreendendo nosso papel, a nossa responsabilidade neste mundo, nós possamos viver em todo o tempo, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, vivendo o teu querer, sendo expressão do teu reino neste mundo, fazendo a tua vontade nessa terra, para que o mundo possa ter a oportunidade de conhecer a ti, conhecer do teu amor e conhecer da tua graça, para que a gente possa ser instrumento para proclamar de fato a libertação, ser instrumento para restaurar a vista das pessoas e para que sejamos instrumento para colocar essas pessoas em liberdade, conhecendo o Senhor, conhecendo da sua vontade, para que não sejamos religiosos, mas filhos que revelam o teu nome e tua glória nessa terra. Obrigado por tudo. Conduza-nos nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, e que a tua palavra frutifique na vida de cada um, gerando os frutos que são segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.